Bom, gente, são 6h05. Vamos dar abertura aqui no evento. A gente está com 70 e poucas pessoas na sala, mas ainda tem gente entrando, mas acho que a gente já pode começar. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Caroni, eu sou fundador e CEO da Atlas Governance, o maior portal de governança da América Latina. E eu queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui com a gente já está aqui ao vivo com os nossos convidados. Eu vou pedir só que os premiados, nesse primeiro momento, estejam com o microfone no mudo, né, que a gente em seguida já passa para essa segunda etapa da premiação, né. Eu queria agradecer especialmente aí o Marcelo e a Sônia, que têm agendas extremamente atribuladas e conseguiram separar uma horinha aqui para estar aqui com a gente, prestigiando esse trabalho que é tão importante, né, que é o trabalho do profissional de governança, né. Para quem não conhece ainda, enfim, a Sônia é uma referência internacional em sustentabilidade e ESG, né? O Marcelo estava até comentando agora há pouco. É uma coisa que parece que entrou muito na agenda no último ano, nos últimos 18 meses, mas a Sônia já faz isso há algumas décadas. Então, estamos aqui com uma pessoa que é, enfim, de fato referência aí no setor, né? Ela também é conselheira do BNDES e ela é ESG Pioneer pelo Pacto das Nações Unidas, né? Além disso, também é chairwoman do GRI Brasil, né, e tem uma série de outros cargos em comitês de sustentabilidade e outros comitês de apoio, aí já passou por, enfim, Petrobras e outras empresas do gênero, né. Sônia, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Eduardo, pelo convite, uma honra estar aqui numa premiação tão bacana como essa. Boa noite a todos e todas. Maravilha. E o Marcelo, que também está aqui com a gente, o Marcelo Marcelo é uma referência sem dúvida aí em governança. Deixa eu só dar um mudo aqui. O Marcelo é um dos nomes mais conhecidos aí em governança e conselho de administração do Brasil. Hoje ele é presidente do conselho da Eternit, mas também participa do conselho da Vale, participa do conselho da CEMIG, né, e já foi presidente do conselho, conselheiro e conselheiro fiscal de uma dúzia de empresas de grande porte no Brasil. Estamos falando aí de Kepler Weber, de Bradespar, de Eletrobras, enfim, e uma série de outras empresas aí listadas no Brasil. Então, Marcelo, muito obrigado também pela tua presença. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Satisfação, muito obrigado, Eduardo. Sônia, prazer poder compartilhar desse ambiente contigo, uma honra para mim também. E as pessoas que estão participando, muito boa noite. Acredito que será muito proveitoso para nós reconhecermos o trabalho de quem nos acolhe de maneira tão gentil e com tanta dedicação nas companhias que a gente participa. Maravilha. Bom, para quem conhece um pouco da nossa empresa, mas nem todo mundo conhece muito a origem do nosso nome, né? Atlas, na mitologia grega, foi um titã que desafiou Zeus, né, e acabou sendo condenado a carregar o peso do firmamento nas costas, né? Então, por isso é muito comum a gente ver representações de Atlas como uma pessoa carregando o mundo nas costas. E esse é o paralelo que a gente vai traçar hoje com o profissional de governança, né? É uma pessoa que dentro das estruturas das organizações acaba carregando o mundo nas costas, porque são muitos stakeholders com quem lidar, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso com a Sônia aqui também, são muitas atividades, muitas tarefas, e basicamente essa pessoa que carrega o mundo nas costas que mantém essa engrenagem girando, né, e faz com que a governança das empresas seja extremamente efetiva, ao menos dessas empresas que a gente está trazendo aqui hoje para os holofotes, né? Enfim, de forma muito merecida, né? Eu vou começar com algumas perguntas aqui. Eu queria, na verdade, enfim, primeiro trazer uma questão para a Sônia, para a Sônia falar um pouquinho para a gente, enfim, como é que foi essa evolução da governança na tua visão, em que antigamente o conselho atendia para o acionista e hoje tem uma série de stakeholders envolvidos, né? E como que essa mudança, como é que essa amplitude maior hoje de stakeholders atendidos aumentou a estratégia, quer dizer, aumentou quão estratégico é o papel do profissional de governança nas organizações?
Bacana, Eduardo. Eu acho que você toca num ponto fundamental e que é claro que são discussões diferentes, mas dialoga muito. A gente, certamente vocês já ouviram, né, o tal do capitalismo de stakeholder, né? Quer dizer, essa lógica de públicos compondo a tomada de decisão das empresas, né? Não só mais o acionista, não só mais o shareholder, né? Mas para uma lógica de que todos os públicos têm que ter voz e têm que ter importância. A gente vem vivendo essa transformação de lógica, né? Então, quando a gente fala do capitalismo de stakeholder, que a gente conversa muito sobre isso no meio de sustentabilidade, mas que é no meio não de sustentabilidade, né, do mundo como um todo, de um novo padrão econômico-financeiro, a gente traz o stakeholder, traz os públicos de relacionamento por uma lógica de interação, né? Eu tenho cada vez mais interagir com todos os públicos, comunidade, fornecedor, cliente, funcionário, imprensa, governo, etc. Mas não só interagir, né? Abrir um canal de diálogo para que ele possa, de fato, ter uma opinião que me faça refletir e também influencia a minha tomada de decisão, né? Então, é disso que a gente está falando, quer dizer, os públicos são fundamentais porque eles também me tornam melhor, operacionaliza melhor a minha tomada de decisão. E aí, quando a gente leva isso para o profissional de governança, para quando a gente leva isso para esse âmbito, é um microcosmo disso, né? Quer dizer, esse governance officer, né, esses profissionais incríveis que estão aqui com a gente hoje, eles têm que ter uma visão, e eles têm essa visão do todo que impacta num conselho, né? Quer dizer, a variedade de temas que são levados ao conselho, eles também vêm de demandas de públicos diferentes, de áreas diferentes da companhia que interagem com esses públicos. Então, essa mudança ela é muito importante porque ela traz uma diferença de lógica, né? Então, é claro, a gente vai falar um pouco mais aqui das funções, do valor e da importância do profissional de governança, mas quando você traz a questão dos stakeholders, já traz essa mudança na função deles, que certamente, né, não é de hoje, a gente já vem percebendo isso na raiz, né? Quer dizer, e essa visão holística do profissional de governança, que é uma das principais competências na minha visão, né? Quer dizer, ter um olhar do todo, ter um olhar do todo da companhia, dos negócios e dos seus públicos. Então, vai na raiz de uma mudança muito importante. Perfeito, perfeito. Só um recado, eu vi que tem algumas pessoas levantando a mão para fazer perguntas, eu pediria só que a gente colocasse elas no Q&A, no Questions and Answers aqui, e assim que a gente tiver alguns intervalos, a gente já vai fazendo as perguntas para os participantes, tá? Podem colocar por aqui, tá? Mas maravilha. Dando sequência aqui, Marcelo, e aí aproveitando um pouquinho da tua experiência como presidente de conselho, enfim, de alguns boards que você já liderou, conta um pouquinho para a gente de como que foi a evolução do papel do Governance Officer, quer dizer, quais são os papéis que ele tem hoje, como é que era e como é que isso evoluiu, né, nos últimos anos, né, e quais são os papéis mais estratégicos, quais são, quer dizer, qual é a amplitude do trabalho do Governance Officer para o bom desempenho de um conselho? Sua pergunta é muito boa e eu tive muita felicidade durante essa minha carreira. Eu já tenho 10 anos como conselheiro, seja de administração, seja conselheiro fiscal, e eu fui, durante um período executivo, fui diretor jurídico institucional da Celesc, e a área de governança estava exatamente sob minha responsabilidade. Inclusive, no segundo ano do meu mandato, eu participei de todas as reuniões do conselho, apoiando esse profissional. E em 2007, vamos imaginar que não existiam ferramentas, né, de gestão, de documentação, de gestão de informação, de segurança da informação. Então, nós desenvolvemos lá um repositório bastante arcaico para os dias de hoje, mas era a forma que a gente desejava disponibilizar ao conselheiro algum nível de organização, né? E a coisa veio evoluindo assim, muito parecido com o que aconteceu, no meu ponto de vista, com a governança no Brasil. Se a gente olhar o que tínhamos em 2010, os debates que tínhamos em 2010, e o que a gente conseguiu evoluir, talvez um pouco em decorrência também dos escândalos, porque passou o mundo em 2008 e 2009, mas também passamos por causa da questão da Lava Jato, né?
Isso resultou numa profunda conscientização, tanto dos profissionais, quanto dos profissionais de governança, quanto dos conselheiros de administração profissional, que se viram perante muitos dilemas relativos às leis que foram criadas para atribuir responsabilidade ao administrador, né? A gente viu muita coisa acontecer e pouca consequência. Então, nesse período, nós tivemos muitas leis que atribuíram responsabilidades e através do trabalho do profissional de governança, os conselheiros conseguiram passar a receber com mais assertividade a devida documentação relativa aos temas que ele tratava. Eu percebi muito claramente isso acontecendo na Uzi Minas, né? Onde eu fui conselheiro e presidente do conselho, e de fato eu aprendi. Eu reconheço, tive muitos bons debates com o Bruno Paulino, ainda é o secretário-geral, diretor jurídico e secretário-geral, mas aprendi muito, porque existe uma diferença, né, daquela responsabilidade do profissional que tem que compatibilizar os desejos, né, de se ter a informação com a necessidade de fazê-la de uma forma equânime a todos os stakeholders, como falou a Sônia, né? E nesse caso eram os conselheiros dos minoritários e os conselheiros do então grupo de controle. Então eu vivi essa realidade, também vivi uma realidade muito curiosa na Eletrobras, onde os conselheiros recebiam um resumo. Esse resumo tinha mais ou menos umas 60 páginas do que seria deliberado, os 35, 40 itens de uma reunião de conselho. E eu comecei a questionar o pessoal. Pois mas aqui só tem o resumo. Não, mas é que o senhor não vai querer receber 4 volumes de documentos, né? Então, não, mas eu quero receber. Então, vinha um pacote, como uma caixa de supermercados, assim, hoje, né? Tudo virou caixa, com 4 volumes de documentos que tratavam das mais variadas matérias, né? Matérias que eu dominava e matérias que eu até hoje reconheço, questão energia nuclear, uma coisa muito difícil de eu captar, mas era meu papel estudar e opinar sobre aquelas matérias. Como você citou a questão de presidente do conselho, na Eternit nós tivemos um trabalho, acho que eu diria 6 mãos, não a 4 mãos, um trabalho que passou pela organização, pela sistematização e também pelos desafios, né, de você estar numa empresa em crise, né, que passa por um processo de recuperação judicial, mas que precisava manter a qualidade e a integridade das informações. E durante esse período de crise, nós tivemos a lei de sigilo da informação, lei de proteção a dados, né? Tudo isso acontecendo no meio de um furacão, e graças a muita capacidade, muita resiliência do profissional de governança, que a gente conseguiu atender às mais diversas demandas, atender a um juiz da recuperação judicial, atender um administrador judicial e dar a volta por cima, né? Então, acredito que é muito mais do que merecido esse dia que é dedicado a esses profissionais. Maravilha, maravilha. Eu vi aqui que o Alan quer fazer uma pergunta para a Sônia. Alan, se quiser pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Boa tarde, Alan. Eu coloquei aí no chat uma dúvida. Pela experiência que vocês têm, uma secretaria-geral vinculada ao conselho, normalmente se pensa em governança. Essa secretaria vai estruturar, organizar, enfim, a realizar as tarefas de governança. É possível, numa estrutura, ter uma secretaria-geral operacional, cuidando apenas de reuniões, publicações, atas, etc., e uma outra área na organização com as atividades de governança, sendo que essas duas áreas precisariam se interagir. O que vocês acham a respeito dessa segmentação? Olha, eu sempre acho que a melhor estrutura é a que faz sentido para a empresa, né? Porque depende muito de cultura,
depende muito de lógica, né? O que funciona para uma estatal, às vezes, não funciona para uma economia mista ou né, para o privado. Então, acho que assim, a primeira lógica, na minha visão, é realmente fazer sentido naquela cultura. Agora, tentando ir um pouquinho mais, eu tendo a achar, de novo, né, disclaimer de que depende das realidades, eu tendo a achar que quando você tem essas estruturas juntas, você tem mais sinergia, né? Porque o operacional, esse é até um dos pontos que depois eu em algum momento vou falar aqui nas perguntas, não é só operacional, né? Quer dizer, vocês não fazem só uma tarefa operacional, é óbvio que tem tarefa operacional ali, mas tem uma lógica por trás daquela tarefa operacional, tem uma estratégia no que vocês pensam, propõem, juntam, né? Então, assim, eu entendo que, lógico, tem um tanto que é preparar a ata, que é organizar, e que né, não tem muito como fugir disso, mas eu penso que se você tem as estruturas que olha a governança como um todo e a secretaria-geral do Conselho sendo vistas na mesma estrutura, tende a haver um ganho aí de sinergia, de alinhamento entre essas tarefas. Mas, de novo, eu acho que vale olhar realmente o que faz sentido para cada estrutura. Se eu puder complementar o que a Sônia falou, vou na mesma linha, né? As experiências que eu tive em sociedades de economia mista, onde existia uma segregação dessas atividades, muitas vezes as informações se perdiam pelo meio do caminho. E nós, numa sociedade de economia mista, falando o termo correto, temos uma série de órgãos de controle. Então, é muito comum chegar uma intimação, por exemplo, do Tribunal de Contas, e essa intimação ela não tramita nas estruturas de governança que deveria tramitar, e muitas vezes as pessoas que deveriam conhecer do questionamento não a desconhecem. E a gente acaba, muitas vezes, dependendo do nível de maturidade da empresa em relação ao desejo de informar, aqueles 4 pilares de governança, né? Transparência, prestação de contas, responsabilidade socioambiental e equidade. Se nós não tivermos muita maturidade no desejo de informar, muita coisa pode se perder no meio do caminho. Então, existe eu não consigo capturar mais vantagens, mais desvantagens. Eu não consigo capturar mais vantagem em segregar do que desvantagem. Eu acho que a gente deveria estruturar, inclusive, uma coisa que é muito pouco falada, né? Mas que é o principal papel do órgão de um dos órgãos que vocês assessoram. A principal responsabilidade do Conselho de Administração é escolher o CEO da companhia. E eu acho que a segunda maior responsabilidade de um conselho é saber o momento da sucessão desse CEO. E nas estruturas de governança, isso também é importante, você saber se o processo de sucessão é instalado, porque as informações elas têm que permear para dentro da instituição, e a instituição não pode perceber a perenização ou a eternização de uma pessoa, né? Nós somos todos profissionais, temos todos o nosso ciclo, né? E isso também é uma realidade dentro das empresas, dentro das estruturas de governança, dentro dos profissionais de governança. Perfeito, muito obrigado. Perfeito. E nessa mesma ordem lógica, já entrando um pouquinho, acho que na próxima questão que eu ia fazer para a Sônia, né, eu queria que a Sônia discorresse um pouco sobre esse papel, então, já que a gente está entrando um pouco mais na operação do Governance Officer, né, nesse papel de preparação, esse papel prévio às reuniões, né, de, enfim, fazer essa orquestra, de organizar todas as informações que tem que ir para o conselho, enfim, porque é um processo fundamental para que o decisório aconteça da forma correta, né? Puder comentar um pouquinho, Sônia? Com certeza, Eduardo. E a gente não combinou e você usou aí você usou o orquestrar, né? E na verdade eu vejo o profissional de governança como um maestro nisso, né? Porque eu estou vendo as carinhas assim, né? Porque é isso, né, gente? Vocês têm um volume de informações muito grande, e a organização dessas informações ela é fundamental para a tomada de decisão do conselho, né? Então, isso que eu acho que e aí a segunda coisa que você falou era a tomada de decisão, que é o que eu queria focar aqui, né? Quer dizer,
É isso, o conselho ele é estratégico, ele está ali para tomar decisões que, né, são decisivas no futuro da organização, e a forma como esses conteúdos chegam para o conselho via a Secretaria de Governança e o papel dos profissionais de governança é crucial, né? Então, o primeiro ponto aí, né, nessa organização é o subsídio para a tomada de decisão, né? Então, esse é o ponto principal. A gente precisa, como conselheiro, material organizado, e aí não quer dizer o máximo de material, né? Porque acho que isso também é um problema, quer dizer, eu às vezes vejo o mesmo material em 3 fontes ou 3 arquivos, será que eu preciso, né? Ter o material que é exatamente o mesmo como anexo né, em diferentes fontes, e isso eu acho que é a inteligência do profissional de governança, né, de poder se colocar no lugar do conselheiro e entender a melhor forma dele receber esse material. Então, passa pelo que enviar, como enviar, né, qual a lógica disso, e é por isso que eu falei um pouquinho antes que, mesmo parecendo uma atividade, algumas delas, né, puramente operacional, nunca será, na minha opinião. Eu acho que até para você fazer eu ia falar xerox, né, uma coisa antiga, né, mas se você fazer uma fotocópia de alguma coisa, tem uma inteligência ali, sempre tem, né? Então, eu queria sempre reforçar isso. Eu acho que não existe isso de, é operacional. Pode ser que tenham pessoas que vejam assim, mas eu acho que é uma visão muito pequena. E um outro papel fundamental de vocês, e que me ajuda muito como conselheira, são lembretes, né? Quer dizer, tem toda a preparação oficial, material e tal, mas tem profissionais de governança, vocês que vão ser premiados certamente o têm, que é entender, né? O perfil do conselheiro, o que está na agenda, e às vezes eu recebo assim, conselheira, só lembrando se isso, né, com toda a delicadeza, porque vocês são gentleman e gentlewoman, né, isso ajuda demais também o conselheiro. Então, Eduardo, eu acho que é isso, né, quer dizer, por isso que eu vejo como maestros e maestrinas, né, na verdade, de pegar todo esse conteúdo e qual a melhor forma de disponibilizar para que subsidie o conselho, ajude a tomada de decisão e acolha. Você usou essa palavra também, Eduardo, que eu queria reforçar. Vocês acolhem demais os conselheiros e isso faz um bem incrível. Maravilha, muito obrigado, Sônia. Eu vou para a próxima pergunta e depois dessa, se vocês quiserem, os participantes, os premiados aqui, que também quiserem fazer perguntas para os convidados, a gente vai abrir, tá? Vocês fiquem à vontade. Mas eu queria que o Marcelo também comentasse com a gente um pouquinho. Então, a gente falou um pouco do pré-reunião aqui, as coisas normalmente giram em torno de uma reunião, né? Mas, é claro, existe um trabalho gigantesco antes e existe um trabalho gigantesco depois também, né? Que é todo aquele trabalho, parte de uma ata, mas existe um follow-up e um trabalho gigantesco para garantir que tudo aquilo que foi decidido vai ser implementado, né? Então, eu queria que o Marcelo discorresse um pouco aí sobre o pós-reunião e também sobre o papel do Governance Officer no pós-reunião. Isso aí é fundamental. E eu acredito que a gente ainda está andando, ainda não estamos na velocidade de cruzeiro. Nós ainda estamos trabalhando para aperfeiçoar isso, porque ainda é uma realidade, né? Os conselheiros participarem de reuniões, alguns conselheiros ainda participar de reuniões e depois acabou a reunião, é como se o assunto tivesse entrado numa caixinha, quando, na verdade, nós sabemos que aquilo resultará em providências, essas providências resultarão em consequências, né? E muitas vezes essas consequências afetam a companhia. Então, ter um follow-up dos temas que foram tratados nas reuniões do Conselho, acho que é uma questão fundamental. E mais importante, se não tiver essa figura, essa pessoa que tem a habilidade, que tem o conhecimento, que tem a estratégia, conhece da estratégia, não adianta você tirar da sala uma pessoa que é quem vai apoiar, que é quem vai alertar, né? Vamos fazer aqui um breve paralelo, né? Nós temos empresas que são corporations, empresas com controle e empresas estatais, né? Nós temos full chairman time, part chairman time e chairman, que na verdade é o administrador da agenda, né? E o coordenador da reunião. Então, são perfis diferentes e para cada empresa você precisa ter um perfil de profissional de governança, né? Não adianta de nada, né, numa empresa do porte da Vale desejar ou pretender que o presidente do conselho de administração seja um ser humano
um super-homem ao ponto de conseguir, ou uma super-mulher, ao ponto de conseguir fazer a gestão de todos os temas que passam pelo Conselho, passam pelos 5 comitês, né? Tramitam pela companhia, e ele vai ser o responsável por chamar aqueles pontos de tempos em tempos. Isso tem uma estrutura que trabalha por trás para harmonizar, né, a relação dos comitês com a diretoria e com o Conselho de Administração. Agora, alguém tocou num ponto, acho que foi você, Eduardo, da documentação. Nós precisamos dar limites para a diretoria, e muitas vezes o profissional da governança tem uma dificuldade, né, por mais hábil, como falou a Sônia, que seja, tem uma dificuldade em fazer isso se transformar em fato, em realidade. Porque muitas vezes nós verificamos pessoas que vão participar uma vez por ano de uma reunião de conselho de administração. Então, eles querem, naquele momento, apresentar o melhor trabalho possível, mas a agenda não permite, né? A agenda, ela demanda que o conselheiro faça o trabalho prévio, faça o seu dever de casa, literalmente hoje, como nós estamos em pandemia, né? Não podemos nos esquecer de que nós sobrevivemos, acho que bem disse a Sônia, no nosso papo introdutório, nós sobrevivemos à pandemia, mas foi muito difícil, principalmente o onboarding de conselheiros que chegaram em companhias durante a pandemia, né? E nós não podemos permitir que, na reunião, se tenha que apresentar o tema como se ele fosse novo. Na reunião, nós temos que aprofundar as questões em que se suscitaram dúvidas, em que não é um palco. A reunião de conselho de administração não pode servir como palco. E muitas vezes eu vejo isso acontecer, né? Não somente executivos, não somente gestores, eu vejo conselheiros, né, se valerem, fazendo uma homenagem ao nosso Agnaldo Timóteo, que faleceu ontem, né, querendo usar do palco para evidenciar, externar a sua capacidade e a sua eloquência. Quanto menos, mais, né? Eu acho que a gente tem que saber se contribuir nos pontos em que a gente vai fazer uma efetiva diferença. Não em todos os pontos, como se a gente tivesse o dom de conhecer sobre tudo. A gente não conhece sobre tudo. Perfeito, perfeitas palavras. Eu vou abrir aqui para caso os premiados queiram fazer alguma pergunta também para os convidados. Eu acho que é sempre muito bem-vindo aproveitar esse momento, está muito rico. Carole. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo jóia. Interessante aqui. Eu tenho uma pergunta, algo que me inquieta, não só... Bem, sou Pedro, aqui sou de Furnas, né? Acho que depois você vai fazer a apresentação, não vou antecipar nada, você já falou aí dos... Mas algo que me inquieta é a questão da digitalização, da automação, da inteligência artificial, né, no âmbito de conselhos, de empresas, né? E tanto que a própria plataforma do Atlas já foi um avanço nesse sentido, porque permitiu essa organização que muito foi dita aqui, né, facilitou muito a vida do pessoal que trabalha com governança diretamente, né? E aí a minha pergunta é essa: como que tanto o Marcelo quanto a Sônia percebem o quanto vai ter de impacto, né, no âmbito, a gente tem lido vários livros, né, e o Harari diz que os computadores tomam decisões melhores do que os seres humanos, e quanto mais a gente organiza, quanto mais a gente digitaliza, quanto mais a gente organiza a informação, menos, segundo ele, eu também acredito nisso, a gente vai precisar de pessoas, né, fazendo isso. Então, é algo que a gente vê numa curva de aceleração muito grande, tanto em conselhos, tanto quanto em empresas que trabalham direto com tech, quanto nas demais empresas, né? E como que vocês veem essa transição e qual vai ser o papel desse governance hall, né, como vocês disseram, nesse papel todo, nesse controle das informações, nessa relação com as pessoas? Será que a gente vai ficar num nível mais humanizado ou a gente vai ficar cada vez mais dependente de uma tomada de decisão por algoritmos?
tanto no nível de conselho. Hoje já é mais ou menos assim, quando a gente para pensar. São tantos dados, tantas informações, que a resposta quase sai pronta na outra ponta, né? E eu vejo isso com muita preocupação, né? Talvez por isso que a gente esteja aqui como estatal, né, recebendo um prêmio desse, mas é uma preocupação que tem sido constante para mim. Eu acho que tem sido constante para muita gente, né, nesse sentido, e queria a opinião deles. Eu levantei aqui, eu vi a Sônia fazendo assim para mim, então vou pedir, não para falar na frente, na vez dela, não, na frente das damas sempre tem a preferência, mas para introduzir o assunto como eis o encanto, eis a magia da diversidade. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente tem que imaginar um espectro mais amplo, né? Então, nós temos a diversidade da idade também, né? Pessoas muito experientes têm muito a contribuir em conselhos de administração, mas os jovens também têm a contribuir, de alguma forma, com essa questão tecnológica que nos atropela dia a dia, né? Essa questão dos algoritmos que você bem colocou e que vai fazer uma transformação também na nossa realidade como conselheiro de administração. Então, o meu ponto, Sônia, foi a questão da diversidade, que você pudesse nos brindar um pouquinho sobre não só a diversidade de gênero, não só a diversidade étnica, não só a diversidade de orientação sexual, mas também essa questão da diversidade da idade em conselhos, né? O que é legal de ver pessoas de diferentes idades no mesmo ambiente discutindo pontos. Não, com certeza. Eu acho que, assim, na verdade, quando você traz, Pedro, essa questão do Big Data, inteligência artificial, acho que a gente não está preparado mesmo, e acho que está todo mundo buscando os caminhos, né? Buscando entender, que eu acho que, assim, a única certeza que a gente tem é que isso vai chegar cada vez mais rápido, né? A pandemia já acelerou aí para mais de 5 anos uma digitalização que a gente não imaginava, né? Então, eu acho que isso vai chegar cada vez mais rápido, né? Então, eu acho que a gente está numa fase de adquirir conhecimento, adquirir estrada nisso, porque, por exemplo, quando a gente fala de algoritmos, os algoritmos têm vícios, né? A gente já está discutindo isso, quer dizer, eles estão acostumados a pensar de um jeito, a buscar informação de um jeito, e esse jeito já é um jeito viciado, né? E aí conversa muito com o que o Marcelo falou da diversidade, né? Quando a gente fala de uma série de situações de inclusão, essas informações que estão ali, muitas vezes, que estão à disposição para serem capturadas, não trazem esse viés desse mundo novo que a gente está conversando. Acho que vocês devem estar acompanhando essas discussões, assim, né? Que os algoritmos, muitas vezes, já estão viciados de cara. Então, assim, sem me alongar, eu acho que esse é um mega desafio. Acho que vai, obviamente, impactar conselheiros, já está impactando e vai impactar cada vez mais. E não só empresas de TI, obviamente, todas as empresas, e eu acho que a gente tem que provocar muito as áreas de TI das nossas companhias para nos capacitar e nos dar um banho de loja dessas coisas, né? Eu acho que a gente tem que recorrer aí aos universitários nessa hora e se preparar o máximo possível. E aí, Marcelo, quando você traz na questão da diversidade, é bem isso, né? Assim, a diversidade, a gente acabou falando muito de gênero, né, ultimamente, chega um pouco mais de raça, mas são todas essas diversidades, e a questão da idade é muito bonito, né? Quer dizer, é aquela coisa do cabelo branco, né? E aí eu não lembro, agora tem um termo para os jovens também, quer dizer, você juntar esses dois polos aí e trazer essa diversidade. E sabe, só sem me alongar, mas só compartilhando uma experiência que eu tive quando eu ainda era head de sustentabilidade da B3, e fiz um roadshow ESG com o meu par, na época era o Rogério Santana, o diretor de relações com investidores da B3, e a gente foi para a Europa por 2 anos seguidos e fez um roadshow lá com investidores. E uma das primeiras perguntas que o investidor fez para a gente em um determinado momento era sobre a diversidade no conselho, né? Ele falou, eu gostaria de saber da diversidade no conselho da B3, e a gente já estava respondendo sobre mulher, né? Porque naquela hora era mulher, mulher, mulher. Ele falou, não é mulher, é diversidade de experiência, diversidade de background, de formação. Quero saber se é todo mundo financista, é todo mundo planejamento estratégico, né? Não vai funcionar. Então, é isso que a gente está vivendo, ainda bem nos conselhos mais diversos, né? Perfeito. Eu, na verdade, não sou nem convidado, nem panelista aqui, mas só para... A gente acaba vivendo com tecnologia e inteligência artificial esse tempo todo, né? E o que eu vejo aí, Pedro, é que a tecnologia vai ser
como se fosse um exoesqueleto, como se fosse uma armadura do Homem de Ferro, vai transformar você num super-humano, tá? Do ponto de vista de conselheiro. A gente já tem hoje alguns usos de inteligência artificial, né, dentro até do nosso próprio software, então a gente usa muito o que a gente chama de processamento de linguagem natural, né? Então isso permite que você faça uma busca e o software entende do ponto de vista gramatical o que é que você está buscando, mas de repente na ata estava escrito de outro jeito. Mas como ele entendeu o que você estava buscando, ele vai te trazer o resultado que você estava buscando. Isso vai economizar muito tempo, vai ter muita análise prévia sendo feita, a gente já usa também alguns recursos na hora de digitalizar, você sobe uma ata digitalizada, a gente já tem um recurso chamado Vision que ele lê fisicamente, é diferente do reconhecimento de texto antigo, porque ele lê e ele entende se tem lógica gramatical que está escrito, então não sai com erro nas palavras, enfim, é muito diferente. E tem muito uso ainda de inteligência artificial para ser feito e para ser trazido para conselho, né? Tem uso baseado em chatbots, né? Tem muita coisa que a gente vai conseguir trazer. Mas todas elas são formas de avaliar dados que existem. E a grande beleza do conselho que eu vejo, e desse trabalho todo de governança que é feito, é criar o que não existe. Quando você discute o que são diferenciais competitivos do seu negócio, é exatamente criar o que não existe. Né? E aí é que essa orquestra toca e toca uma música bonita, porque você está se colocando numa posição de diferencial competitivo, e enquanto um algoritmo, no máximo, ia conseguir te indicar o que é o mais eficiente que já existe até hoje. Mas nunca um posicionamento novo, nunca um posicionamento que vai te colocar à frente dos seus concorrentes do ponto de vista estratégico. E aí eu acho que a criatividade humana, ela não vai ser substituída de forma alguma, né? Mas a inteligência artificial vai ajudar muito a gente a cumprir esse papel. Bom, eu vou deixar aberto aqui também, se a gente já vai entrar já, enfim, nos anúncios, mas eu queria deixar aberto aí para a Sônia e para o Marcelo, se eles quiserem fazer alguma consideração sobre equipes que já apoiaram, sobre, enfim, algum agradecimento, eu acho que é sempre muito bacana. Obrigada por abrir esse espaço, Eduardo. Eu quero sim, primeiro, né, parabenizar cada um que está aqui, né, já de cara, que, né, vocês premiados e todos os demais que estão ouvindo a gente também, vocês são fundamentais. E aí eu quero fazer referência ao João Gabriel, da Petrobras, né, que é o chefe lá da Secretaria de Governança da Petrobras. Eu fui membro do Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde até questão de um mês, por 5 anos, e então, em nome do João Gabriel, quero parabenizar todo o time da Petrobras, e também em nome da Melissa Cordeiro Dutra, o time do BNDES atual, né, toda a Secretaria de Governança do BNDES, que são geniais. Então, deixo aqui também os meus parabéns a eles. É difícil, né, citar a todos, sendo que eu passei por 14 empresas e tive pelo menos aí 16 pessoas diferentes. Na pessoa do Bruno Paulino, como presidente do conselho, eu tive Bruno Paulino nas Minas, as pessoas do Bruno Paulino, da Vera Ferraz, que é a secretária, que é a gerente jurídica e secretária da Eternit. Eu queria cumprimentar a todos e todas, né, da Petrobras, né, fazer um cumprimento especial ao Antônio Silva, que se aposentou agora, dia 24 de março. Então, eu tive por 2 anos no Conselho Fiscal com ele, e agora assumiu o Eduardo Damasio. Mas eu estou tendo uma experiência muito legal na Vale, né, com o Gouveia, com o Luiz Gouveia. De fato, é o maior desafio em termos de tamanho, de complexidade da empresa, né? Acredito que ainda mais simples do que a Petrobras, não sei, eu estou concorrendo na Petrobras, não sei se seria eleito ao Conselho de Administração ou não, mas acredito que ainda não tão complexa quanto uma Petrobras, mas uma empresa de uma magnitude e com operações em vários países, né? A Virgínia Vieira na CEMIG também, né? E nos nomes dessas pessoas, todas as pessoas que eu tive a oportunidade de me relacionar durante esses 10 anos como conselheiro. Eu queria dizer que a palavra acolher fui eu que disse, né? Porque realmente, né, a minha experiência
morando em Florianópolis e viajando semanalmente. Essa foi a minha vida até março de 2020, né? Viajando semanalmente, seja para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e algumas vezes para Brasília, né? Essas pessoas são responsáveis por tudo, né? Elas preparam a nossa documentação, elas relembram que não validamos ou não assinamos uma determinada ata, elas transformam o que era físico em digital, então hoje tudo é assinatura digital, mas elas também são responsáveis pelo teu deslocamento, pela tua acomodação, então são pessoas que fazem um pouquinho, né, de parte na tua vida, né? Então, meu eterno agradecimento pelo aprendizado que eu tive nos últimos 10 anos com essas pessoas que eu muitas vezes já disse, são as pessoas talvez das pessoas mais importantes da empresa, que elas conseguem equilibrar um ambiente de atrito. Diretoria e conselho de administração, se não tiver atrito, não tem transformação. Se não tiver atrito, a gente não vai modificar o ambiente. Nós somos eleitos para transformar. Se nós não transformarmos, a gente não tem o direito de ser reconduzido, tá? Então, no bom sentido do atrito, né? Do atrito construtivo, no atrito de desafiar, de fazer a pergunta certa, a pergunta difícil, apoiando, mas querendo ter o máximo daquele executivo, né? A gente se vale muitas vezes desse profissional meio para que aquele desconforto do momento não se torne uma má impressão no futuro, né? Então, fica aqui meu agradecimento aí a todos e parabéns a quem está participando, quem participou e quem está sendo premiado. Maravilha. Bom, vamos dar entrada aqui, então, na parte mais esperada, enfim, que é o anúncio das empresas e dos profissionais que foram premiados esse ano. Primeiro, eu vou falar bem rapidamente sobre os critérios. Eduardo, só uma pergunta. Falasse alguma coisa sobre Q&A, a gente está esquecendo ou vai ser depois? Na verdade, tem só um comentário aqui que a gente pode fazer. Tem apenas um comentário do... Agora que eu vi que é só para mim, mas aqui não tinha visto antes, tá? Não, tranquilo. Problema nenhum. Mas vamos lá, dando entrada, então, a gente tem aqui basicamente 3 critérios que foram utilizados, né, do ponto de vista de Big Data, do ponto de vista de estatísticas, né, para poder elencar quem foram os vencedores esse ano. Tá? É importante dizer que foram 4 companhias que tiveram um score mais alto, com uma variação, um desvio muito baixo entre elas. Então, foram 4 empresas que realmente entre elas tiveram, vamos dizer, a primeira colocação no pódio. Eu não colocaria primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. E quais foram os critérios utilizados, né? Então, são critérios que a gente considera que são muito importantes para uma dinâmica efetiva de conselho de administração. O primeiro critério que a gente utilizou foi a preparação prévia às reuniões, né? Então, foram extraídas estatísticas aí de mais de 200 empresas, mais de 6.500 usuários, né, dentro do sistema, para dizer quem são as empresas que melhor fornecem informações, né, para os seus conselheiros, dos seus governance officers, para os participantes das reuniões, né? Isso do ponto de vista de amplitude, isso do ponto de vista de antecedência às datas de reunião, e as empresas que têm o maior nível de interação dos participantes da reunião com os materiais fornecidos. Tá? Isso significa que as pessoas leram o material antes de ir para a reunião. Tá? Isso é uma coisa fundamental, um ponto até que o Marcelo estava colocando agora há pouco, que uma vez que você entra numa reunião, você tem que partir do princípio que as pessoas leram, né, e evitar esse processo de palco, de uma apresentação completa dentro de uma reunião, e de fato isso, para a dinâmica de uma reunião, faz uma diferença muito grande. Você focar nos pontos que foram levantados, nas dúvidas que houve e efetivamente numa deliberação, tá? Que é, inclusive, o segundo ponto, o segundo critério. O segundo critério que a gente utilizou foram reuniões de dinâmicas mais deliberativas, né? Então, qual é do número de pautas que existe, qual é o percentual de pautas que são votações eletrônicas? Né? Então, a gente está fazendo uma reunião mais deliberativa ou uma reunião mais expositiva? E a gente acredita muito que as reuniões mais deliberativas, elas tendem a trazer um desenvolvimento organizacional mais forte, né?
Então, dentro deste critério, eu acho que existe essa questão de quanto que é deliberação / votação eletrônica, quanto que é o volume de pautas, né? E existe também a interação dos participantes, ou seja, quais foram as empresas com o maior número de votações concluídas, né? Ou seja, não adianta também você cadastrar uma votação eletrônica e as pessoas não irem lá, não interagirem e não registrarem o seu voto, né? Então, esse foi o segundo critério. E o terceiro critério é o critério de formalidade de comunicação e de participação, né? Que se diz por que critérios, por que indicadores. Então, as empresas que publicaram devidamente as convocações de reunião, tá? As empresas que publicaram devidamente as atas de reunião e também o volume de interação que acontece entre participantes da reunião e essas publicações, tá? No sentido de que os conselheiros ou os participantes leram convocações, os conselheiros ou os participantes leram atas que foram publicadas, tá? Então, baseado nesses 3 critérios, a gente fez esse processo que basicamente elegeu, né, as empresas com a maior digitalização e eficácia da governança, né, para 2021. Tá? Acredito que todos possam ver a tela. A gente vai passar pela ordem aqui, tá? Pela ordem alfabética, porque não existe uma ordem de pontuação. E a primeira empresa premiada este ano, por ordem alfabética, é a CCR. Tá? E aí eu vou pedir aqui para o Pedro Sutter fazer uma abertura para a gente e comentar um pouquinho aí sobre esse evento. As pessoas que foram premiadas foram a Betina, o César, Daniele, Natália, o próprio Pedro e a Sara, né, que são as pessoas que, como a gente comentou um pouco antes aqui, tocam essa orquestra aí dentro do grupo CCR. Pedro, por favor. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos e obrigado por essa oportunidade que a Atlas está proporcionando para a gente conversar sobre governança, que é um tema que eu diria, quando a governança vai bem, é que essas forças magnéticas, né, que movem a governança de uma companhia, elas estão fluindo sem muito barulho. Então, por outro lado, há esse protagonismo necessário, acho que o Gasparino falou aqui, de fato, é um processo de pesos e contrapesos, né, de checks and balances necessário, precisa se dar na companhia diariamente, é um exercício diário do processo decisório. E, portanto, sem uma ferramenta que ajude as companhias a tocarem esse processo, que é um processo complexo, que ele vai desde enfim, da forma como você dá transparência a esse processo decisório, né, porque não é só a decisão em si, mas a forma como ela se deu, quem foi consultado, quem de fato contribuiu com aquela decisão, enfim, para que a gente possa validar os nossos stakeholders que as decisões estão sendo tomadas no melhor interesse da companhia. Isso é um processo complexo, é um processo para o qual as companhias não se dedicam com a devida atenção. Me refiro às companhias de capital aberto, que precisam ter muito cuidado na maneira como elas tomam a decisão, não só na forma, mas também nesse processo. Então, aqui coincidiu com a... Se eu me estender, Eduardo, você me corta, eu não sei, eu não escutei. Fica à vontade. Aqui o que aconteceu foi que a introdução da ferramenta, vocês surgiram, a ferramenta surgiu no Brasil meio que concomitantemente, ou acabava de surgir concomitantemente ao nosso processo de revisão interna que nós fizemos aqui na companhia, após aqueles infelizes episódios de 2018, onde a companhia se viu envolvida em atos de corrupção, onde nós precisávamos de fato revisar a nossa governança e dar uma resposta aos nossos stakeholders que não deixaríamos jamais o que aconteceu acontecer novamente. E a forma como você faz isso não é implementando um programa de compliance ou
enfim, existem uma série de coisas que precisam ser feitas e todas elas giram em torno de uma infraestrutura que é o que a governança se propõe a fazer. Então, é uma feliz coincidência que a ferramenta vinha ao mercado e nós estávamos revisando o nosso processo decisório interno da companhia, matriz de alçadas, enfim, os macroprocessos. Então, encaixou muito bem. Essa equipe que você que está aqui, acho que a exceção da Dani, que trabalhava na companhia já há muitos anos e conhecia a companhia profundamente, todos nós somos novos. Eu entrei na companhia no final de 2018 e enfim, a Priscila, verdade, a Sara e o César já estavam, mas em outras funções totalmente diferentes, se dedicando a outras tarefas. É uma equipe nova que se encontrou para ajudar a companhia a organizar esses processos e enfim, foi um processo, a organização de todos esses processos foi um grande programa de reorganização das nossas decisões, nosso processo decisório envolveu aí 300 pessoas. Mas precisávamos de uma ferramenta, né, de uma metodologia, de um processo que tirasse isso dos e-mails, né, dos WhatsApps, enfim, que organizasse a forma como os documentos são submetidos, que eu conseguisse ver as versões, o versionamento, eu conseguisse enxergar se todo mundo que tem que contribuir naquele processo, de fato, contribuiu de alguma forma. Isso tudo, então, a ferramenta veio ao encontro e supriu a maior parte das nossas demandas e, ao longo desses últimos 2 anos, nós vimos trabalhando com vocês para complementar, inclusive, eu acho que com algumas contribuições aí, eu acho que o time de vocês é sempre muito disposto a entender as demandas e isso aconteceu de forma natural. Hoje, eu digo, terminamos hoje nossa reunião de diretoria executiva, a Dani estava lá conosco e tal, é uma das inúmeras reuniões que nós organizamos dentro dessa infraestrutura que é o Atlas. Todos os meus colegas utilizam. Eu diria que nem todos eles se preparam com a devida antecedência, ainda precisamos fazer um trabalho de leitura, mas o material está lá, o material foi todo disponibilizado em tempo para leitura e há enfim, no final das contas, a gente tem uma reunião mais objetiva, mais estratégica, né, mais eficiente, sem uma ferramenta assim, nós não conseguiríamos fazer. E eu acho que a ferramenta também dá à companhia um senso de pertencimento a um processo, né? Porque, do contrário, é tudo política, está tudo num papel, as coisas estão escritas e de certa forma, elas não estão no dia a dia das pessoas. A ferramenta traz a governança para o dia a dia. Daqui, eu falo na CCR, que é uma companhia que tem por volta de 13 mil colaboradores, dos quais, enfim, 11 mil estão nas praças de pedágio, nas ambulâncias, enfim, nas bases operacionais mesmo. Mas 2.000 pessoas estão na gestão desse negócio, todas elas tocadas pela governança hoje, né? Elas de fato entendem esse processo. E eu acho que isso é absolutamente necessário, é imprescindível ao crescimento sustentável de qualquer companhia brasileira ou mundial, né? Nós estamos basicamente fazendo aqui o dever de casa que deveria ser feito. Então, assim, é um processo em evolução, a gente está sempre refinando ele, mas eu vejo ele como ultra consolidado, né, dentro da nossa companhia e uma competência que é absolutamente necessária. E a ferramenta veio nos ajudar a fazer todo esse processo. Então, eu agradeço assim, é mais uma função, exercita isso todo dia, né? Eu acho importante que os stakeholders enxerguem isso e a gente mostra isso. É importante para o acionista da CCR enxergar que ela está fazendo esse dever de casa, de olhar as decisões que são estratégicas para a companhia e tomar essas decisões da forma, né, dentro de uma matriz de alçada, dentro de um processo pré-estabelecido que mitiga os riscos, dentre outros, aqueles que a gente viu enfim, se consubstanciar. Isso tudo é muito importante a gente entende isso como
agregamos muito valor, né? Diminuímos o custo de captação da companhia, se a nossa ação sobe, e agregamos muito valor para o negócio, fazendo dessa forma. Então, obrigado. É isso que eu tinha para dividir aqui com vocês. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. Parabéns pelo prêmio. Parabéns, Pedro. Parabéns, Betina. Parabéns, César, Daniele, Natália e Sara. Imagino o tamanho do trabalho que vocês têm. Enfim, uma empresa desse tamanho, com 13 mil colaboradores, não são poucos stakeholders que vocês devem atender, né? E eu não falei que o nome dos verdadeiros heróis, mesmo porque, de fato, a Betina, que é a líder dessa equipe, mas junto com a Natália, com a Dani, com a Sara, com o César e algumas outras pessoas que trabalham no time também, o trabalho é um trabalho... tem um trabalho de formiguinha, um trabalho chato, né, às vezes, de agendar as reuniões, enfim, olhar... mas é um trabalho extremamente estratégico e a ferramenta ela possibilita que pessoas como a Natália, como a Dani, a Sara, o César e a Betina se dediquem a pensar o processo, né? Isso porque a gente quer retirar essas atividades repetitivas do dia a dia dessas pessoas para que elas consigam, de fato, arredondar a bola para, na hora que eu tenho que tomar decisão, alguém tenha que tomar decisão, ela já vem bem redonda, né? Vem bem qualificada, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, obrigado, Betina, obrigado, César, Dani, Sara. Eu agradeço todos os dias, mas eu agradeço aqui na frente de todos vocês, e Natália também. Maravilha, parabéns. Parabéns de novo, parabéns CCR, parabéns equipe de governança. E a nossa próxima empresa premiada é a Eletronorte, tá? Uma empresa do grupo Eletrobras, tá? E eu vou pedir aqui para o Alan tomar a palavra e contar um pouquinho para a gente aí, contar um pouquinho da equipe, do dia a dia, de como é que funciona, né? Como é que vocês fazem essa engrenagem continuar rodando, né? Por favor, Alan, fique à vontade. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Atlas. Obrigado à nossa equipe, Fabiola, que está se recuperando de um problema de saúde, o Felipe, a Lucimar, a Viviane, a Neide e a Márcia. Nós estamos recebendo uma série de novas tarefas agora na secretaria, acho que talvez porque, como bem falou o Pedro, nós somos chatos, né? Na secretaria. Então, um dia um colega meu me disse, a gente sabe que disse, mas ele me disse que eu estava cobrando. Ele falou, você é um chato. Eu disse a ele, bom, se você acha que eu sou chato, você não deve ser chato para o seu chefe, porque eu tenho 16 chefes. São os conselheiros, os diretores, os conselheiros fiscais. Se eles não acham, é porque a nossa tarefa está sendo bem feita. E o chato a gente entende do processo, né? Organizar esse processo. E essa equipe maravilhosa, que a gente tem muito prazer de dizer que a Karine faz parte dela, viu, Eduardo? A Karine é parte da nossa equipe. Tem uma história bacana que aconteceu o ano passado. Hoje mesmo, né, dentro dessas atividades que a gente tem na secretaria, muito bem exposto por todos até agora, nós cobramos o parecer jurídico, o parecer técnico, o documento, o contrato a ser assinado, a assinatura, e cobramos, olha, cadê a apresentação, né? Que tem que fazer uma apresentação por conselho, por processo. Aí eu preparei uma apresentação, está lá em PowerPoint, mas disse que quando a gente prepara cola na escola, a gente tira 10. Não porque cola, é porque decorou a matéria, né? Porque escreveu, eu escrevi, decorei a matéria. Nós temos uma história com a Atlas. Nossas tarefas são iguais a todas, né? Nós temos aí Furnas ao nosso lado, estou muito feliz de estar com Furnas aí, meu amigo Marco Antônio, que a gente está sempre conversando. Quando a gente entrou em home office, no dia 18 de março de 2020, pelo motivo conhecido por todos e triste, nós não esperávamos fazer 72 reuniões por ano de uma diretoria executiva. São 52 ordinárias, e fizemos 72. São 12 meses, uma reunião ordinária de conselho de administração. Por mês são 12, fizemos 28. Conselho fiscal, fizemos 18. Assembleia, foram 3 assembleias de acionistas. E isso dentro de um processo de home office em casa. Eu estou em casa, acho que todos estão em casa, eu estou vendo aí você em casa, Eduardo. E a gente conseguiu.
Quando a gente entrou em home office, a gente tinha esse processo que o Pedro disse, né? Vamos mandar um e-mail para cá, vamos digitalizar ali, vamos fazer uma pauta, e a gente fazia uma pauta eletrônica, mas fazia dentro de um sistema que não dava essa agilidade, segurança, publicação, oportunidade de pesquisa pelos nossos líderes. E a Eletrobras estava fechando um contrato. E a Atlas ganhou essa licitação, e fazer uma referência especial ao Dr. Luiz Augusto, diretor da Eletrobras, que conduziu esse processo, e o nosso diretor, José Vanderlei Uchoa Barreto, que facilitou esse processo para ele. E nós conversamos na secretaria com as meninas, falamos, será que a gente vai entrar nisso agora em home office? A gente está aprendendo Teams, a gente está aprendendo Zoom, a gente está aprendendo uma série de coisas. Vamos entrar? E eu banquei, vamos entrar sim, porque vai melhorar. Mas foi a decisão mais acertada do mundo. Vou dar um dado, um único dado, que você já listou vários aí dentro da sua estatística, e eu fico muito feliz da gente ser reconhecido pela estatística, e não pelos olhos. Né? Então, o que mostra um bom profissional, claro, relacionamento, conhecimento e tal, mas o resultado, né? E o resultado é medido. Vamos lá. Quando a gente termina uma reunião, as decisões são tomadas. Imediatamente, o dono do processo, que ele corre, né, numa linha na organização, e ele sobe o nível de competência para aprovar ou numa diretoria ou num conselho, e depois desce novamente para a linha de produção. Então, acaba a reunião, o telefone toca. Né? Cadê minha resolução de diretoria? Cadê meu contrato? E tem certas resoluções que elas são muito difíceis do secretário do office, governança, assinar e publicar. Demissão de um empregado. Como é que você assina e publica se a gente não tem o registro do que disseram? Porque os diretores aprovam uma coisa hoje e amanhã acordam mais benevolentes e fazem o contrário, e aí você fica ruim. Então, você tem que definir, olhar a matéria, aquela que você pode publicar, que não vai trazer problemas. Outras você segura, aguardando a tal da ata ser assinada e certificada. Então, a gente gastava em torno aí de 10, 12 dias por uma ata, da sua minuta, da sua sugestão, da sua formalização e do seu registro, para poder publicar as resoluções mais difíceis. Hoje, nós conseguimos fazer isso em 5 minutos, devido à ata, de 10 dias para 5 minutos. Porque quando sai o joinha lá registrado, pronto, estamos definidos, você não pode voltar atrás. E aí fazemos toda a burocracia de registro, etc., e agilizamos, e a estatística mostra isso, como você falou. Bom, a Eletronorte, né, a gente queria agradecer aos conselheiros de administração, Márcio Chetman, que é o nosso presidente do Conselho de Administração, Dr. Roberto Parucker, conselheiro e presidente da nossa companhia, Rafaelo Abrita, Gleide Brito, representante dos empregados, eleita, conselheira eleita, Gisélia Silva e Leonardo Rocha, conselheiros independentes. Está aí a diversidade que foi falada. Né? Então, nós temos uma diversidade de pessoas, conhecimento, áreas, e também com 2 mulheres no conselho, isso é muito importante. E vou dizer mais ainda, hoje na Eletronorte nós temos um grupo de 1.900 e alguma coisa pessoas, 2.000 pessoas. 24% são mulheres, 66% são homens. Mas nós temos 180 cargos gerenciais. Dessas 364 mulheres, que estão aí nos 24% do total, 43 delas são gerentes, ou seja, 12% desse grupo. Já do grupo dos homens, que são 66%, são 8,2%, ou seja, mais um dado estatístico, querendo ou não, as mulheres vão dominar o mundo. E aqui eu olho a turma do Pedro, quantas mulheres têm trabalhando? Eu olho a turma da Eletronorte. Nós precisamos ter essa diversidade de conhecimento e esse carinho que foi falado. Nós tratamos com os conselheiros, nós precisamos abraçá-lo. Nosso presidente, o Dr. Roberto Parucchi, o dia que ele chegou na organização, eu fui buscá-lo. Trouxe. Ele já me conhecia, porque a gente conversou, talvez ele buscou uma foto minha, ele já, Alan, tudo bom, que bom, e assim vai. Então, a nossa função como secretário de governança não é só partes relacionadas para publicar contratos muito altos, não. É principalmente o relacionamento. E isso é feito de uma forma muito eficaz na nossa empresa. Queria agradecer também aos nossos conselheiros fiscais,
Jairez Eloy, que é o nosso presidente do Conselho, João Vicente, da Eletrobras, Rafael Brigolini, do Tesouro Nacional. Olha, o Brigolini entrou agora, ele foi treinado pela Carine. Ele está encantado. Aí ele fala, nossa, a Eletronorte, eu fico feliz, né? Porque a Atlas me dá essa possibilidade de tratar bem um conselheiro. E nossos diretores, né? Doutor José Vanderlei Uchoa, como eu já falei, doutor Antônio Pardail, doutor Astrogildo Quental, e, mais uma vez, doutor Luiz Augusto. Queria agradecer a equipe que está aqui, Lucimar, Felipe, Fabíola, Márcia, Neide, Viviane, e dar as boas-vindas a Ivete, ao Joilson, ao Maurício, que estão chegando com as novas atribuições que provavelmente nós vamos executar de governança, além das que a gente já faz. Então, eu queria agradecer muito a Atlas, nesses 9 minutinhos que eu falei, para dizer que nós hoje somos profissionais melhores e, quando nós somos reconhecidos, mais entusiasmados ficamos com o dia seguinte. Muito obrigado. A gente que agradece, Alan. Muito obrigado. Parabéns de novo. Parabéns, Alan. Parabéns para toda a equipe, né? Fabíola, Felipe, Lucimar, Márcia, Onedina e Viviane. Também com porte de empresa desse tamanho, também imagino a quantidade de trabalho que vocês têm e a gente fica muito feliz em poder apoiar, né? Porque todo apoio sempre ajuda quando o volume de trabalho, quando a carga é muito pesada, né? Na sequência, a gente vai falar sobre a ES Gás, e aqui é um caso de um exército de uma mulher só, né? Então, Ariana, parabéns, impressionante o trabalho que vocês vêm fazendo, então, por favor, fica à vontade para falar um pouquinho. Obrigada, Eduardo. Bem, boa noite, né, a todos. Bem, assim, eu fico realmente lisonjeada, extremamente feliz com esse reconhecimento, porque, como, né, uma grande parte que está aqui participando conosco deve saber, a ES Gás, ela é uma empresa recém-constituída, né? Ela foi autorizada em 2018 e aí em julho de 2019 nós assinamos o contrato, né, de concessão para prestação aqui dos serviços na distribuição de gás no estado, e após assim, um ano, né, de vivência de uma fase pré-operacional, a empresa, né, veio nesse período se construindo, né, se estruturando administrativamente e, enfim, seus processos também, com uma equipe bastante reduzida, né? Então, realmente é um desafio, não só para mim, dentro da governança, mas enfim, de todas as áreas, né, que têm suas atribuições e seus papéis, nesse desafio de colocar, né, a ES Gás aí em operação. E em 2020, né, a empresa foi uma decisão, né, da diretoria patrocinando isso, a implementação de boas práticas de governança. Resolvemos, né, se utilizar de um portal de governança para nos apoiar, né, no funcionamento dos processos. E justamente, né, um pouco do que o Alan falou, do que o Pedro também, para trazer, né, um funcionamento da governança de uma forma mais leve, de uma forma mais ágil, né, trazendo aí reuniões mais dinâmicas, otimizando o tempo, né, dos membros estatutários também, e garantindo aí a rastreabilidade e segurança das informações, né, que a gente trabalha, que de fato assim, é um volume de informações muito grande. E após aí um processo, né, de licitação, de cotação de preços, né, melhor dizendo, a Atlas veio, né, a estar aí celebrando o contrato conosco ano passado, e esse processo vem sendo realmente assim, construído de uma forma muito mais fácil, tá, com a ferramenta, trazendo assim, uma interação ótima entre os membros, né, dos colegiados, até porque nos nossos colegiados nós temos, né, pessoas assim, executivos sêniores, enfim, com vasta experiência, e assim, a ferramenta ajuda muito, né, nesse processo de construção. E, assim, eu, enquanto profissional de governança, eu me sinto, assim, muito grata por fazer parte dessa construção aqui na ES Gás, né, que a gente, de fato, vem amadurecendo o processo de governança na companhia que não existia. Inclusive, Alan, até um ponto que aqui aconteceu conosco, nós incorporamos a Secretaria-Geral, tá, dentro da governança. Hoje existe uma gerência de governança corporativa com as atribuições, tá, da Secretaria-Geral, justamente porque se viu essa sinergia, né, nas atividades. Não somente na parte operacional, mas em questões assim, que precisam ser, né, avaliadas e até
por conta, né, dessa área, ela, enfim, passa todos os tipos de informações e assuntos, né, da companhia. Então, de fato, é uma sinergia encontrada, né? E aí nós estruturamos também nessa forma. E, assim, aí, em nome da companhia, né, eu gostaria de agradecer aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria Estatutário também da nossa companhia, de elegibilidade, e da diretoria executiva, porque são patrocinadores disso, né? E, assim, sem eles, certamente, esse prêmio não seria alcançado. De fato, é um desafio, né, a gente conseguir fazer isso com uma equipe, né, enxuta, mas vamos evoluindo nesse processo, Eduardo. E, assim, a Atlas, muito obrigada por essa oportunidade. Eu vejo que isso, assim, é um reconhecimento de fato, né? Não só para mim, enquanto profissional, mas para a empresa. Obrigada. Imagina, eu que agradeço e, de novo, para a gente é muito bacana poder apoiar profissionais aí tão competentes como vocês, com esse Obrigada, monte de Eduardo. coisa para fazer. Muito obrigado e parabéns de novo. E, por último, eu vou te chamar aqui o Pedro Brito para comentar um pouquinho, porque Furnas, que também é uma empresa do Grupo Eletrobras, também esteve entre as 4 empresas mais bem ranqueadas em todo o uso, em todas as estatísticas que eu comentei. Importante dizer que o Grupo Eletrobras hoje é formado por 7 empresas, né, e 2 dessas 7 empresas levaram as notas máximas aí junto à CCR e à AES Gás também. Então, Pedro, por favor, é o segundo Pedro premiado hoje, né? Mas, por favor, Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Eduardo. Para nós também é uma honra, né, fazer parte disso. A minha história com a Atlas começou bem antes de eu vir para Furnas, né? A gente já usei esse sistema, inclusive como secretário de sociedade que fui por uma época, né? E sempre ávido assim por inovações, coisas que facilitassem, organizassem a vida dos conselheiros, dos diretores, inclusive do pessoal ali a gente pode chamar assim de back-office, de todo esse sistema de governança. Então, é algo que a gente ansiava aqui. Todas as empresas usam, inclusive SPEs nossas agora também estão usando. E a adaptação acho que aconteceu muito parecido com o que aconteceu na Eletronorte. Essa virada de chave, né, para o mundo digital, a gente já tinha feito essa incorporação da ferramenta, e aí foi um casamento perfeito, né, apesar das circunstâncias da pandemia, mas foi algo que trouxe assim uma riqueza muito grande, né, para o nosso sistema. A gente percebia as reuniões muito longas e, às vezes, um pouco confusas com o sistema que tínhamos antes. Hoje as reuniões são muito curtas, objetivas, organizadas, muito também por conta do trabalho do Marco e do Fabrini, que são você falou do Atlas, né, da mitologia, temos 2 aqui também que carregam todo esse sistema nas costas e ajudam muito e facilitam muito aqui a vida tanto da diretoria executiva quanto do conselho. O nosso conselho é formado por conselheiras. Eu falo conselheiras, acho que aqui eu ganho de todo mundo, porque nosso conselho com 6 membros são 4 conselheiras, né? Então a gente tem um conselho predominantemente feminino, que é ótimo para a gente, porque são conselheiras experientes e perceberam essa mudança, essa virada de chave em termos de organização, e trouxe muita qualidade também para as decisões. Então, eu acho que as nossas estatísticas, viu, Alan, talvez sejam muito parecidas, porque, de fato, houve um incremento muito grande de reuniões. O fato da gente estar com essa facilidade, né, aquilo que era difícil, você reunir todo mundo, conselho, diretoria, fisicamente, se tornou muito simples. E, às vezes, a gente faz mais de uma reunião por dia, né, para você ter uma ideia do ganho que houve de produtividade. E acho que o mais importante, e daí conectando com aquela questão que eu fiz anteriormente, né, a ferramenta traz funcionalidades que vão ajudar no próximo passo, que é com todas essas informações reunidas, com todos esses dados reunidos,
a gente colocar um pouco de inteligência artificial nisso, um pouco de estatística, né, de predição, e tentar organizar algumas coisas conectadas com as nossas áreas operacionais. Um pouco de ter trazido, de ter ingressado nesse mundo foi por conta disso. Eu particularmente, e a empresa também acredita que a gente organizando todos esses dados, não só em termos de governança, do ponto de vista da organização das reuniões, do ponto de vista da qualidade da tomada das decisões, mas a gente vai conseguir, com todo esse acervo, trabalhar num outro ponto da companhia, que é trazer mais assertividade, inclusive, para essas decisões, né? Olhando para frente, né? A gente pega o passado, organiza os dados e olha para frente e melhora essa tomada de decisões. Então, eu acredito que muito disso também, desse sucesso, foi por conta da experiência do Marco, né? Acho que alguém falou da experiência, acho que foi o próprio Marcelo, né? Que a gente até brinca que o Marco é o 7º elemento, né? Porque somos 6 diretores e tem um Marco. E às vezes ele traz uma memória de tudo isso, do passado, inclusive, fazendo com que a gente não cometa os mesmos erros, né? Então, o profissional de governança também tem essa função, vamos colocar assim, de ajudar a diretoria a melhorar sempre no sentido de estar atento a toda essa gama de informações. São pessoas que já estão há muitos anos, né, trabalhando na companhia, conhecem todas essas composições do conselho, de fato são a porta, o portal de entrada, para usar aí a figura do Atlas novamente, dos novos conselheiros, dos novos diretores, né, dão aquele conforto, aquela segurança para quem está chegando, tiram medo, né, porque o medo é um grande fator aqui que trava as decisões, então tira o medo, controla o ego, e aí a gente consegue, de uma maneira objetiva e tranquila, fazer o melhor para a companhia. Então, assim, talvez eles sejam, de fato, as pessoas que deveriam estar falando aqui, mas eu queria deixar, assim, fazer esse louvor especial, né, tanto ao Fabrini quanto ao Marco, e tem toda uma equipe que trabalha com eles também. A gente tem mais de um board no Atlas, né, são 7, salvo engano, então tudo ficou concentrado ali, comitê de auditoria estatutária, ouvidoria, diretoria executiva, conselho, alguns conselhos de SPS. Então, e acho que foi muito, né, a história do Atlas, foi a sua história, né, de organizar todos esses mundos paralelos e fazer com que eles se conversem ali numa plataforma única. Isso trouxe, inclusive, traz também uma riqueza, porque você tem informação na palma da mão, né, as votações na hora, as resoluções num tempo também que nos ajuda aqui a cumprir os outros compromissos que nascem dentro desse mundo da governança. Então, para a gente é uma alegria, é uma confirmação de que, de fato, a escolha foi acertada, o caminho que a gente traçou é um caminho também acertado. Eu acho que, com tudo isso que a gente tem organizado aqui na companhia, que é uma companhia gigante, né, Furnas, assim como a Eletronorte, acho que a CCR também. A gente está praticamente no Brasil inteiro, com conselheiros em várias partes do Brasil. Então, isso nos ajudou muito, tem nos ajudado muito aí nessa trilha de convivência com a tecnologia, com os dados, muito interativo, todo mundo pegou muito rápido, as decisões são na hora. Então, assim, foram só ganhos de produtividade. E agora a gente pretende, aí a gente vai, usando uma expressão aqui, não fique com medo, a gente vai hackear esses dados que estão lá no banco da Atlas e vamos fazer isso, gerar outras funcionalidades aqui, que para a gente vai ser fantástico, né? Queria parabenizar, né, os demais colegas que estão aí, e tem a vantagem de falar por último, que tudo já foi dito, né? Então de fato prestar esse louvor aqui ao pessoal de governança, agradecer a Atlas, né, pelo trabalho que vem
prestando, porque isso aí não deixa de ser um serviço público hoje essencial para os times de governança. Agradecer a empresa, Furnas, pela oportunidade, né? Apesar de ser uma empresa, não leia esse apesar como pena, mas assim, uma empresa estatal, uma empresa de sociedade de economia mista, às vezes dá a falsa impressão de perda de eficiência, mas não é isso que a gente tem visto aqui no Grupo Eletrobras. Também queria estender, assim como o Alan disse, o excelente trabalho que vem sendo feito pela holding, que também está no sistema. Aliás, a contratação para todos os grupos foi feito via holding, né, pela equipe do Luiz Augusto, e isso, inclusive, ajuda na integração do grupo, por incrível que pareça. Antes se falava do sistema Eletrobras, hoje a gente fala Grupo Eletrobras, porque, de fato, houve um agrupamento. Eu acho que muito disso tem a ver com esse ambiente que se criou de trabalhar com as mesmas ferramentas, com as mesmas funcionalidades, falar o mesmo idioma, até do ponto de vista da tecnologia. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar do lado de grandes empresas aqui e dizer que vamos ver, né, se em 2022 a gente continua nessa galeria aqui das empresas que usam com eficiência esse sistema que é eficiente por si mesmo. Muito obrigado, Eduardo, obrigado aos demais, parabéns a todos aí. Eu que agradeço, Pedro, e de novo parabéns pelo trabalho, parabéns ao Fabrini, parabéns ao Marco também. Enfim, a gente é basicamente uma ferramenta, mas quem mexe na ferramenta são as pessoas, né? A gente já falou isso mais de uma vez aqui, mas apesar da empresa também receber um troféuzinho, a gente entende que a boa governança ela não é feita por empresas, ela é feita por pessoas. São essas pessoas que têm orquestrado esse trabalho todo, junto com as áreas internas, junto com todos os stakeholders que têm que ser atendidos. E para a gente é um privilégio poder apoiar gente tão competente quanto vocês. Para a gente é um privilégio poder trazer e expor isso aqui, porque quando a gente dá publicidade para o bom trabalho de governança, a gente está cumprindo o nosso propósito, que é democratizar a governança, que é tornar a governança acessível a todo mundo. E quando a gente coloca bons exemplos, né, ao vivo, como a gente está colocando hoje, a gente está inspirando muita gente, a gente está fazendo com que as pessoas pesquisem mais, né, a gente está trazendo insights para quem já trabalha com isso, né, e isso para a gente é basicamente tudo que a gente se propõe a fazer como organização. Enfim, a gente nasceu para isso e é para isso que a gente tem trabalhado. Tá? Então, de novo, muito obrigado, de novo, parabéns a todas as pessoas que estão recebendo esse prêmio hoje, é extremamente merecido. Né? E eu vou abrir aqui, enfim, para o Marcelo e para quem mais queira fazer alguma consideração final. A gente está perto de encerrar aqui, mas, enfim, está aberto o microfone. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo. A Atlas Governance, que é uma empresa que tem provido essas soluções nesse momento de transformação para todos nós, de superação de desafios também, não só profissionais como pessoais. Não é fácil conviver numa sociedade que foi tão fortemente afetada pela questão da pandemia, né? Então, parabéns a todos nós que conseguimos, né, estar aqui nesse ambiente, trocando experiências profissionais. Temos aqui uma colocação do Anselmo no Q&A sobre a implementação de uma cultura ESG nos grupos que atuamos como conselheiros. Os palestrantes percebem essa urgência na abordagem e implementação das empresas que atuam, sem dúvida, né? Eu tenho conversado muito com acionistas e digo isso porque estou em companhias de capital aberto, companhias que se dispõem, assim como 3 das 4 premiadas, né, considerando Furnas e Eletronorte como controladas da Eletrobras, companhias que se valem do mercado de capitais para capturar poupança pública e transformar, converter em investimentos e em retorno aos seus acionistas. Então, não existe empresa que atenda a todos os critérios de governança corporativa e de ESG que não dê resultado. Princípio, a companhia, para que ela possa
retribuir à sociedade que ela aufira lucro, né? Então, isso é uma questão que não é pecado. Falar sobre lucro, falar sobre estatal, como bem colocou nosso colega de Furnas, não é pecado nenhum. É apenas uma forma de nós expressarmos o ambiente em que vivemos, o ambiente em que desejamos trabalhar, né? Mas me preocupa um pouco a questão da amplitude que se deu a diversas pessoas que passaram a falar sobre environmental, meio ambiente, sociedade e governança, com algum nível de profundidade. Olha, eu estou envolvido nisso diretamente, né? Como a gente fala, estou de corpo e alma envolvido na governança corporativa e ainda engatinho nos aspectos environmental e social. Tá? Não que eu não tenha enfrentado difíceis realidades, como foi na Eternit, onde a gente teve a questão relacionada ao banimento do amianto e que afetou de maneira mortal um município no interior do estado de Goiás, chamado Minasul. Não que eu não esteja verificando essa realidade dentro da Vale em relação às tragédias de Mariana e de Brumadinho, né? A triste realidade da sociedade afetada no rompimento da barragem da Samarco, que até hoje não teve, né, a sua vida devolvida. Mas precisamos tomar bastante cuidado quando a gente fala nessas 3 letras, porque isso não pode ser o que a gente vê em muitas empresas, né? O PowerPoint é lindo, mas a prática, a realidade, a penetração dentro da estrutura, a transformação cultural, né? Isso foi muito bem colocado pelo time da CCR, né? A CCR enfrentou uma triste realidade, que eu testemunhei dentro da Braskem, quando eu passei por lá em 2018, realidade que eu testemunhei dentro da Eletrobras, quando eu passei lá em 2013, 14, 16, né? Onde em 16 começou uma transformação, uma verdadeira transformação, né? E que eu ainda testemunho na Petrobras os resquícios, né, daquele período muito ruim que a empresa vivenciou. Então, ESG não é um check and box, ESG profissionais, como a gente tem a Sônia, né, que dominam uma das 3 letras como poucos, né, e assim a gente deve se valer. Eis a razão do que eu falei naquele momento, diversidade, ainda verifiquei um comentário de um colega, a diversidade não se refere tão somente à questão de gênero, de raça, de orientação sexual e de idade, mas também e principalmente a competências, experiências e conhecimentos. É óbvio, competência, experiência e conhecimento é pré-requisito básico para que você coloque o seu nome à disposição dos acionistas para representá-los no conselho de administração. Se você não tiver pelo menos 2 das 3 qualidades, você não está preparado para ser essa figura, né? E isso não quer dizer que estamos preparados ou que a maioria está preparada. Quer dizer que todos estamos trabalhando em prol do nosso autoconhecimento e do nosso aperfeiçoamento. E aqui foi dado um grande exemplo, né, de empresas com mais de 50 anos, como é o caso do Grupo Eletrobras, empresas, me parece, CCR aí, com em torno de 20 anos, e empresas que estão em formação, né? E desde o seu início, desde o seu nascituro, se valendo de ferramentas para melhor entregar uma qualidade, né, e uma confiabilidade dos dados. Então, aqui está a minha resposta, né? Vamos todos juntos, porque a jornada, isso eu aprendi lá em 2008, quando eu me envolvi pela primeira vez com o IBGC. A governança é uma jornada, e nós nunca vamos chegar no fim da jornada, a gente vai passar o bastão para alguém dar sequência. Esse eu acho que é o ponto mais importante aí, da mensagem que fica. Governança é saber passar o bastão também. Tá? Perfeito, muito obrigado, Marcelo. Pedros, Alan, vocês querem fazer mais alguma colocação? Encerramento, um agradecimento.
Pedir aos colegas premiados que fiquem felizes, dê um belo sorriso para a gente dar um print na tela. Muito bem, parabéns a todos. Mais uma vez, acho que é isso mesmo, Eduardo. Concordo com o Marcelo. Acho que a gente está aqui melhorando para poder passar essa bola para frente. Um país melhor, uma empresa melhor. A gente tem aí um compromisso muito grande, até por sermos uma empresa de 1957, estatal. Foi criada com esse compromisso de levar energia em lugares que praticamente se formou um mercado naquele momento, né? Então, hoje a gente está em 16 estados, aí, mais o Distrito Federal, cumprindo essa missão e também de dar o exemplo, né, de eficiência, um exemplo de que as empresas, inclusive o próprio grupo, um grupo muito inovador, né? E a gente acredita muito nisso. A gente teve a oportunidade de vir para cá, né? Eu não sou empregado do grupo, então a gente acredita que, aproveitando essa oportunidade, a gente vai entregar uma empresa melhor, passar um bastão afiado aí para quem vier depois de nós. Aí, de novo, né, colocar o louvor a quem merece o louvor, que são as pessoas que estão na linha de frente aqui, o Marco e o Fabrício. São as pessoas que fazem a mágica acontecer aqui com a ferramenta da Atlas. Perfeito. Pedro e Ariana? Eu não tenho mais nada a dizer, além do que já foi dito aqui. Eu agradeço novamente, em nome dos meus colegas da CCR, o prêmio. Muito bacana. Boa, e parabéns pela iniciativa. Obrigado. E parabéns aos colegas também, da IS Gás, Furnas, Eletronorte, parabéns por esse prêmio. Muito obrigado. Ariana? Apenas agradecer mais uma vez, tá, a todos, a Atlas, e também um ponto, né, agradecer também a equipe de gestores da S-Gás. Eu falei muito rapidamente, mas cabe aqui deixar esse reconhecimento a toda a equipe da S-Gás, que faz parte, tá, desse reconhecimento. E parabenizar também aos demais colegas aqui, representados pelas empresas que também foram premiadas. Obrigada, Eduardo. Maravilha, muito obrigado. Gente, mais uma vez eu queria agradecer a presença de todo mundo, né, nessa celebração aqui, na celebração da competência, na celebração das pessoas que estão por trás de todos esses processos, desse sucesso e de fazer essa engrenagem continuar girando. De novo, meu muito obrigado à presença de todos, de novo, meus parabéns a todos vocês, e vocês são para a gente uma inspiração para continuar trabalhando, para continuar desenvolvendo essa ferramenta, para continuar apoiando tanto o trabalho como o trabalho que vocês têm. Muito obrigado. Obrigado. Marco, tu és da época da Eletrobras, né? Estávamos juntos em Eletrobras, né? Acho que o Marco não ouviu. Bom, parabéns. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa noite a todos. E nos Obrigada, vemos aí. Amanhã estaremos na mídia aí. A partir de agora tá liberado postagens. Quem quiser mostrar o prêmio, fica todo mundo à vontade, tá? Marco Antônio, nós somos da época de Eletrobras, 2013, né? Isso mesmo. O mundo é redondo. O mundo, apesar de enorme, é pequeno. Então a gente acaba se reencontrando nas histórias da vida. É verdade. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Foi um prazer estar com vocês. Meus parabéns. Muito obrigado, gente. Parabéns a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau, Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Priscila. Tchau.